a mais cruel das estratégias de tortura, o uso de crianças e até bebês de colo para arrancar informações de pais que já tinham sofrido todo tipo de violência nos porões da ditadura. Isso aconteceu no regime militar, mas só agora a história começa a ser contada. Na voz das próprias vítimas, ouvidas pelo repórter Luiz Carlos Azenha. As cenas são de ficção. Foram interpretadas por atores e reproduzidas em estúdios de cinema, a partir de relatos como este. Você está despida, geralmente eles até te molham para você sentir mais choque. E você leva choque no ânus, na vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, na boca. Eu só acho que não levei choque nos olhos e no nariz. É a cadeira do dragão. Eles batem também com palmatória aqui nas suas costas, quando eles podem, aqui ou aqui nos ombros. Amelinha Teles viveu esse horror nos fundos de uma delegacia, num bairro residencial de São Paulo. O órgão de inteligência do Exército, conhecido como DOI-CODE, era o maior centro de torturas da ditadura militar. Você vomita, você urina, você evacua. Como Amelinha, milhares de brasileiros foram torturados entre 1964 e 1985, durante a ditadura que derrubou um presidente, prendeu, exilou, censurou e sumiu com adversários políticos. Pelo menos 437 militantes morreram ou estão desaparecidos. Os registros que sobreviveram, como estes no Arquivo Público do Estado de São Paulo, contam a história oficial. São documentos, fotos e depoimentos, muitos deles obtidos sob tortura. Mas o Brasil ainda sabe muito pouco da outra história, a relatada pelas vítimas. E é um pouquinho dela que vamos contar, mas a partir do olhar de crianças que desde muito cedo foram vítimas inocentes da ditadura militar. Edson tinha 5 anos de idade. Minhas primeiras lembranças, quer dizer, as lembranças mais antigas, são do momento da prisão. Foi preso junto com a irmã Janaína, de 4. Bateram lá na minha porta, na minha casa, e eu atendi o portão. Voltamos ao 28 de dezembro de 72. Eu estava assistindo Vila Sésamo, em casa. Vila Sésamo! Foi a hora que chegou a polícia lá. E o camburão, onde nós fomos colocados, né? Eles erraram de camburão e colocaram a gente no camburão que estava o armamento deles. Tinha armas no chão. Eu pisei no chão e perguntei para o policial o que era aquilo. Aí ele mandou calar a boca, que ele não tinha que dar satisfação para o comunista, alguma coisa assim que ele falou. Como que é ser comunista com 5 anos? Ou mesmo meu primo, que estava na barriga da minha tia, né? Quer dizer, nada disso faz sentido. Os pais acusados de dar apoio à guerrilha tinham sido presos no dia anterior. As crianças foram levadas para o centro de tortura com a tia, grávida de 7 meses, também presa. No DOI-CODE, as crianças foram levadas para ver os pais dilacerados, após longas sessões de tortura. Isso eu nunca vou esquecer, porque isso me doeu muito. Porque eles chegaram ali no meio daquele suor de sangue, fezes, urina, vômito. Eles queriam arrancar informações, né? E nós fomos usados para isso. Tanto é que nós éramos levados lá diariamente. Eles estão vivos, não estão torturados. Então, aproveite a oportunidade, né, digamos assim, a última chamada para você falar. A memória desse momento trágico é feita de fragmentos. Aí eu ouvi a voz da minha mãe me chamando, Edson, Edson. Bom, eu reconheci na hora a voz. E quando eu olhei para trás, eu não reconheci a pessoa, porque ela já estava completamente machucada, deformada, roxa. Um deles falou, mãe, por que você ficou roxa e o pai ficou... Não, você ficou azul e o pai ficou verde, porque o meu marido entrou em estado de coma.
E aí eu pulei no colo dela, no colo do meu pai, porque eu acho que eu nunca tinha dormido sem a minha mãe, assim. Queria me abraçar, mas eu não tinha nem como abraçar, né? Porque eu estava amarrada e muito suja. Então, aquela cena ficou marcada, né? Como é que este corpo, que eu não conheço e não reconheço, tem a voz aconchegante e familiar da minha mãe, né? Janaína e Edson passavam as noites num casarão nunca identificado. Durante o dia ficavam no pátio do centro de torturas. Eu gostava muito de jogar bola, né? Então eu inventava alguma coisa para chutar e aqueles carros de polícia, com sirene. Tudo aquilo era um espaço, um lugar de brincadeira. Um policial falou que lá era um hospital e que meus pais estavam doentes. Aí eu comecei a achar que meus pais estavam doentes mesmo, porque eles não se mexiam direito, estavam, né, cheios de hematoma e tal. E os gritos aí ficava parecendo que era um manicômio, não um hospital. Os gritos que Janaína ouvia eram de torturados. Aos 5 anos de idade, Camila e o irmão viram os pais serem levados embora de casa pela polícia política. Eles foram torturados na cadeira do Dragão e no pau de arara. A bonequinha sob tortura é uma criação de Camila para lidar com as memórias de criança. Eu fazia bonecos para festa de aniversário, fazia boneco para a porta de maternidade. E um dia eu me dei conta que aquilo não era a minha história. Era bonito de ver, mas não era o que eu tinha para recordar do meu passado. Depois dos interrogatórios e da tortura no doicote, os pais de Camila ficaram presos. Ele 1 ano e meio, ela 1 ano no presídio Tiradentes, em São Paulo. Uma das lembranças da infância é de quando via em casa o ditador do período, em discursos na TV. Seja este primeiro momento, um momento de fé e confiança. Eu me agachava do lado da televisão e ficava: presidente, presidente, solta meu pai, solta meu pai, solta minha mãe, solta minha mãe. E confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. Hoje, Camila recria o pesadelo em linguagem de conto de fadas. Está escrevendo um livro com as memórias de quando visitava os pais no presídio. É o reino onde ninguém sorri. Todas as imagens de tortura ou de prisão, na verdade, eu tento mostrar a tristeza e como a pessoa desabava com a tortura. Eles eram destruídos. Carmen também encontrou na arte uma forma de lidar com memórias trágicas. Quando era bebê, foi presa com os pais numa estação de trem de São Paulo. Seguiu de Camburão para o centro de torturas. A grande tortura que eles sofreram foi saber que eu estava lá dentro e constantemente, assim, com ameaças de que eu ia ser deportada, sabe? Que eles iam me mandar para a Argentina, que tinha uma família na Argentina querendo adotar. Não há testemunhos sobre o que aconteceu com ela enquanto estava presa. O que eu tenho são flashes de memória de uma cena muito trágica, de um momento de muito pânico, gritaria e... Isso é um momento muito, muito difícil. Mas alguma coisa ficou registrada no subconsciente de Carmen. De ser muito tímida, de ter baixa estima, de estar sempre com a sensação de que eu ia perder meus pais. A tortura não passa, não. A tortura é uma ferida aberta que atinge diretamente aquelas pessoas que sofreram, né, a ação dos torturadores, mas talvez esse sofrimento nosso se estenda para a sociedade, o que é mais preocupante ainda, né? Janaína é historiadora e agora se dedica a explicar o período que deixou traumatizada uma geração de brasileiros. Meu amor. Aos 8 anos de idade, sem saber, ela já fazia um registro da história. Escreveu um poema presente para o pai, que estava preso, com o título Dói Gostar dos Outros.
Preste atenção. Dói o peito chorar, dói os seus olhos chorarem, dói nós vivermos, dói ver os outros chorarem.